A Edna estava falando ali comigo sobre o texto de João Batista. João Batista diz, perguntaram, né, os enviados dos fariseus perguntaram para João Batista: quem és tu? És tu Elias? És tu profeta? Né? E ele diz: eu sou uma voz que clama no deserto. Ou seja, eu não preciso ter identidade. Eu não preciso ser alguma coisa, ser alguém. Eu sou a voz que clama no deserto. Qual é o deserto? É o momento que Israel estava vivendo, um momento de sequidão. Mais de 400 anos sem uma profecia, sem um profeta dizer nada. A voz de João Batista, ela rompeu mais de 400 anos do povo esperando uma palavra profética. E João podia se valer disso, né? Bom, eu sou o profeta da nova geração, né? Eu sou o João Batista, o profeta da nova geração. Ele diz: não, eu sou só uma voz que clama no deserto. Achei muito bem colocado essa palavra, né? Muito jóia. Mas eu não preciso ter identidade, eu não preciso ter algum tipo de reconhecimento. Eu sou uma voz que clama no deserto. Então, se o nosso coração for dessa forma, eu digo a vocês, não há limite para essa igreja crescer, não há limite para o que possamos fazer para o Senhor, e não há limite para a glória dele ser alcançada nesse lugar, né? Enquanto nós somos nada, ele passa a ser tudo em nós. Amém? Então eu gostaria de começar aqui até com os cooperadores, com 2 Os, que querem ajudar. Boa tarde, irmãos. Penso que durante esse dia, o Senhor ele está nos equipando com a sua palavra, trazendo revelação ao nosso coração, daquilo que precisamos avançar, como devemos fazer, né? Com o auxílio de quem devemos fazer, que é do Espírito Santo, a palavra de Deus. E 2 Timóteo 2,15, a palavra diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Maneja, que utiliza, que faz uso, que manuseia a palavra da verdade. E eu estava pensando ali que as nossas experiências, elas podem até causar alguma reação nas pessoas, nos discípulos, quando falamos alguma experiência. Mas só a palavra da verdade, só a palavra de Cristo vai ser capaz de transformar a vida dos discípulos, de confrontar o seu coração e que ele enxergue a sua condição diante do Senhor. Então nós, de fato, precisamos usar as Escrituras e dar toda a instrução do Senhor para os discípulos, né? Dar de si mesmo, dar o exemplo, dar a palavra. E há alguns anos eu tive uma experiência de um jovem que eu acompanhava. Nessa época eu acompanhava alguns irmãos, cooperava com alguns irmãos, alguns casais, e só tinha esse jovem. E todo sábado ele ia lá para casa para a gente fazer o discipulado, e depois eu ia deixar ele em casa. E em uma dessas vezes que eu fui deixar ele em casa, quando ele desceu do carro, uma voz bradou no meu coração, me fazendo uma pergunta. E disse assim: você sabe o que você está fazendo? Você não está fazendo qualquer trabalho. Você está cuidando de um dos meus filhos. E nesse momento me deu um temor tão grande no meu coração, irmãos. Um sentimento de zelo, né, daquilo que eu estava fazendo. E eu pensei: Senhor, eu preciso executar esse trabalho com todo zelo, com todo temor, porque eu estou cooperando com um dos filhos de Deus, cooperando com um dos filhos que custou preço de sangue, que custou a forma de verbo do nosso Jesus.
E ao mesmo tempo que veio um temor muito grande no meu coração, um sentimento de zelo, veio também uma alegria de saber que o Senhor tinha me escolhido para cooperar com um dos seus filhos. Como o Edilberto falou hoje pela manhã aqui, não é mérito, não é nada disso, mas é pelo sangue de Jesus. E Ele nos escolheu aqui como instrumento para cooperar com seus filhos, para cooperar com muitos que Ele vai mandar. Então o Senhor, Ele precisa de fato encontrar esse coração em nós, de muito zelo com aquilo que temos feito, né, de poder cooperar com seus filhos e de nos sentirmos também felizes porque o Senhor nos escolheu. E eu estava orando e o Senhor me deu uma visão na minha mente. E nessa visão eu vi uma plantação muito grande e muitos irmãos com o cesto nas mãos, passando pelas fileiras, enchiam os cestos de frutos e vinham e depositavam. E cada irmão ia fazendo um monte de frutos, né? Ia lá, colhia no cesto e depositava. Mas tinha alguns irmãos que não estavam colhendo. E eu lembro que eu cheguei para um irmão e falei, por que você não está colhendo frutos? Ele falou, porque eu não tenho cesto. Porque eu estou sem cesto. E o William falando aqui hoje pela manhã, de nos enredar com as coisas desse mundo, e eu estava pensando, talvez o cesto que era para estar nas nossas mãos, as nossas mãos podem estar ocupadas com outras coisas, buscando outras coisas. E eu lembrei da fala de Jesus em João 4,35, que ele diz, vocês dizem ainda que há 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, olhem e vejam que os campos já estão brancos, já estão prontos para a ceifa. E o Senhor, Ele vai mandar os seus filhos. Nós precisamos tirar aquilo que está atrapalhando as nossas mãos, segurar os cestos e colher os frutos que o Senhor vai mandar. E o Senhor quer usar todos nós aqui. Por isso que Ele está nos equipando nesse dia, nos enchendo da sua palavra, né? O Senhor tem nos conscientizado. Edilberto falou outro tempo aqui da procuração, da autoridade que temos recebido, é legítimo, recebemos de Jesus. O Senhor tem nos equipado com a sua palavra, com o ensino, e o Senhor tem nos mobilizado, como o William fala, abrir as casas, receber as pessoas, porque o Senhor tem pressa nesse trabalho. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. Aleluia, muito bom. Boa tarde, irmãos. Queria contribuir também um pouco. A oração sacerdotal de Jesus, em João 17. Nosso modelo discipulador está orando aqui. E ele está orando pelos seus discípulos. Eu queria registrar, depois você pode ler com calma todo ele, mas eu queria registrar aqui o versículo 6 e 7, primeiramente. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Vai ao encontro do que William e Edilberto falaram da questão da posse. Jesus, sendo Deus, não considerou como usurpação ser igual a Deus. E na humildade do seu coração ele fala, eram teus e tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Né? A humildade do nosso mestre precisa me ensinar. Não são meus. O que o Eléo acabou de falar aqui. São os filhos de Deus. Né? A responsabilidade de cuidar de uma vida é imensa. E aí eu quero aqui também falar das minhas fraquezas. O Senhor tratou comigo algumas coisas durante esses anos. Estamos sempre em manutenção, né? Como eu falei em outro momento. E por algumas vezes a gente não consegue enxergar quem somos. De fato, muitas vezes a gente não enxerga o nosso erro, né? Às vezes o irmão está aqui enxergando, o irmão até fala, como era o caso do irmão iracundo, né? Precisou repetir, até o Espírito Santo chega lá e dá o estalo. É você, rapaz. E Jesus, ele mostra aqui a perseverança dele, ele sendo perfeito,
Jesus é perfeito, lidando com um monte de gente imperfeita, e ele perseverou até o fim. E eu sou imperfeito, amém? Cuidando de pessoas imperfeitas, sendo cuidado por pessoas imperfeitas. Amém. Mas a minha imperfeição, muitas vezes eu esqueço dela e quero exigir de alguém que está debaixo do meu cuidado algo que muitas vezes nem eu alcancei ainda. Outras vezes, eu quero desistir da pessoa, de cuidar da pessoa. Eu estou falando isso aqui até como uma confissão pública. Já desisti de cuidar de pessoas, porque já não aguentava mais. E o Senhor precisou tratar isso na minha vida, né? Por quê? Eu não quero ser como Davi. Para os outros, é a condenação. Para mim, é a misericórdia. E o discipulador tem que ter muito cuidado. Para quando é com ele, é misericórdia. Quando é para o outro, é faca, espada. E o Senhor um dia me mostrou, foi uma obra do Espírito Santo mesmo, que ele usa a igreja, usa os irmãos, mas quem convence é ele. Que eu, durante essa minha caminhada, não é tão curta, muitas vezes eu desisti de pessoas, por causa da minha soberba, da minha maneira de ser, da minha maneira de pensar. De muitas vezes agir com uma dureza desnecessária, com aspereza, e muitas vezes julgando, né? E até sentenciando. E como isso prejudica o discipulado, como isso prejudica até mesmo o relacionamento entre os irmãos, porque a marca do discípulo tem que ser o amor, né? E aqui eu quero botar mais essa contribuição. Tem um texto do A.W. Tozer, a excelência do motivo, uma coisa assim, né? Qual é o motivo que nós fazemos discípulos? Qual é o motivo? Você se vangloria de estar aqui como o discipulador? Né? O discipulador é o servo, na verdade. Ninguém se orgulha de ser servo. Paulo falava, se eu tiver que me orgulhar, eu vou me orgulhar da cruz de Cristo. E o discipulador, ele tem que entender muito bem que ele não está no nível mais elevado. Ele tem que estar no nível mais baixo. É o gastar, se gastar e se deixar gastar. E o Senhor precisou me confrontar com muita força, irmãos. Tive que ser passado no moedor mesmo, para eu aprender a ser mais misericordioso, menos justiceiro, deixar de ser justiceiro. Ser longânimo, né? Fruto do Espírito Santo é longanimidade. Então, se em algum momento você falar, eu estou cansado do fulano de tal, não obedece. Tudo bem que ele não obedece. Mas se você está cansado do fulano de tal, é porque é você que está fazendo a obra, não é Jesus em você. Porque toda vez que eu estou cansado de alguém, eu tenho que lembrar que Jesus foi até o fim. Jesus amou até o fim. Jesus perdoou até o fim. E Jesus amou até o fim. E a motivação de você fazer discípulo é o amor. Porque um religioso, ele pode ter discípulo. Hoje tem um monte de denominações evangélicas que fazem discípulo. Se brincar, tem até a igreja católica que faz discípulo. E a catequese, ó, na ponta da língua. Mas aqui a gente não está criando um método de ensino. A gente está vivendo o ensino de Jesus na prática, no dia a dia, na minha vida. E eu sou devedor da minha junta de discipulado. Eu sou devedor. Estava falando segunda-feira lá para os irmãos. Eu nunca quero achar que eu estou pronto. Eu nunca quero achar que eu já quitei. Eu sou devedor dos meus irmãos. Paulo fala, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então você acha que já amou o suficiente? Ai, tá bom, não aguento mais. Eu já fiz isso, tá, irmão? Estou confessando. Isso já foi tratado no presbitério. Coisas passadas também, já antigas. Mas
eu cansava. O bonitão aqui se achava no direito de dizer: eu estou cansado do fulano de tal. E, na verdade, o Senhor estava tratando era comigo. Então, você pode estar sendo tratado pelo Senhor quando tem um discípulo ali, que muitas vezes não está fazendo aquilo que você gostaria que ele fizesse. Mas o Senhor quer que você ame ele, mesmo assim. Ainda que você tenha que levar a outras instâncias. Mas o teu coração não pode se fechar para uma pessoa. Não pode se fechar. E aí, em João, capítulo 21, Jesus faz um pedido. Se Jesus estivesse aqui hoje e fizesse um pedido a você, uma prova de amor, qual é a prova de amor que você vai dar para Jesus? A minha vida. Isso é muito subjetivo, isso é muito genérico. Eu daria a minha vida por Jesus. É mesmo? Jesus não está pedindo isso, não. Olha o que Jesus está pedindo aqui. Você sabia que Jesus pede algo para provar o seu amor? João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. O que é que Jesus fala? Apacenta os meus cordeiros. Olha o pedido de Jesus. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Você que está aqui, que tem ovelhinha aí, vocês que ainda não têm ovelhinha, já tiveram, não deixa esse sentimento de pastor, no sentido de ter um discípulo, porque você está cuidando de alguém, esfriar no seu coração. Como foi falado hoje também pelos pastores, nessa relação discípulo-discipulador, quem mais aprende é o discipulador. Quem mais é tratado é o discipulador. E justamente porque nós não gostamos de estar no lugar de servo naturalmente. E aí quando vem a palavra que o discipulador, ele é para servir, isso muda algo dentro de nós. A gente quer o discípulo obediente, o discípulo que nos agrada, que faz nossos gostos, que faz a catequese, e a gente quer, e a gente quer, e a gente quer. Mas e eu como discipulador, né? O que é que Deus quer de mim? Né? Então, eu estou, de fato, entendendo qual é a minha principal missão aqui? Esse mundo oferece muitas coisas, de fato. Muitas vezes me vejo em lutas interiores, sim. Muitas coisas. Tem 3 mulheres para sustentar, minha esposa e minhas 2 filhas. Tem demandas, tem trabalho, tem estudo. A gente que trabalha na educação, a cobrança é grande, tem que publicar artigo, tem que ter título, tem que produzir. No todo final de semestre eu tenho que entregar um relatório do que eu produzi no semestre, de pesquisa, ensino e extensão. Não vou explicar o que é isso, não precisa, mas eu tenho que entregar um relatório. E esse relatório tem que fechar uma carga horária. Se não fechar a carga horária, eu posso ser chamado para uma conversa. A cobrança, e vai estar sempre cobrança. A gente está nesse mundo, a gente vai ser cobrado pelas coisas desse mundo. Não vou aprofundar aqui, amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso, se couber, quando falar de finanças. Mas o que eu quero falar aqui é que sempre a tentação de Jesus, né, de roubar, de algo que quer nos roubar daquilo que é mais importante. Meu irmão, resolve na tua mente e no teu coração: eu vou obedecer ao Senhor. Eu não preciso abrir mão, e nunca abri, graças a Deus, de fazer algo para o Senhor porque o mundo está me cobrando. Não preciso. E não quero. Porque eu sei que a minha colheita está lá na eternidade. Não acumulei tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem consomem,
mas acumuleis tesouro no céu. E aquilo que o Senhor tem me dado hoje é para eu usar no plantio eterno. Que amanhã a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Mas, fechando aqui o que eu gostaria de compartilhar, esses 2 pontos. Você ama o Senhor Jesus? Apacenta as ovelhas. Essa é a prova que você vai estar amando o Senhor Jesus. Apacente as ovelhas. Você tem discípulos? Não. Você cuida de discípulos que são do Senhor Jesus. Porque se é meu, eu faço dele como eu quero. Mas se é de Jesus, eu vou fazer o que Jesus quer que eu faça. Amém, irmãos? É isso.